Vasos, esses são os livros que eu li esse ano, em 2025. Eu quero mostrar para vocês cada um deles e a reflexão que eu tirei desses livros aqui. Então, no total foram o último que eu li, esse aqui, dois, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, o nono, o décimo primeiro, 12º, o 13º, o 14º, 15º, 16º e o 17º. Junto disso, eu li o Antigo Testamento inteiro, e aí iniciei ontem, dia 23 de dezembro de 2025, o Novo Testamento, aqui, e também iniciei, acredito que eu vou terminar até o dia 31 ainda desse ano, esse livro aqui, ó, O que o Governo Faz com o Nosso Dinheiro. Basicamente, ele resume tudo que eu aprendi, digamos assim, de forma mais objetiva, na faculdade acerca de dinheiro, ok? Ele faz um resumo da história do dinheiro e juntando isso com vários outros livros que eu comprei dessa minha última compra na Amazon, de mais de 60 livros, eu acabei adquirindo muito livro de finanças que acaba me dando a visão acerca de como que funciona o dinheiro, para poder eu aplicar na prática e ganhar essa expertise. Mas esse vídeo aqui é para falar justamente acerca de que hoje nós cristãos e o mundo inteiro, não só os cristãos, mas o mundo inteiro comemora a data do Natal. E o Natal é uma data muito importante porque é a única data, mesmo nós sabendo que Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o Deus encarnado, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é o único dia em que na face da terra, tanto o justo quanto o ímpio, ele tem uma lembrança de que o próprio Deus habitou entre nós, nasceu em um corpo de homem, ele cresceu, ele habitou entre nós, ele morreu e ressuscitou, e por isso as pessoas comemoram em homenagem a ele esse dia, não em homenagem ao homem de barba branca, vestido com uma roupa vermelha, porque isso é puro marketing. E é claro que há uma série de teorias acerca de demonização do Natal, só que o cristianismo ele ressignificou essa data. E algumas pessoas podem dizer, mas eu comemoro o nascimento de Jesus todos os dias. Mas a realidade é a maioria das pessoas que comentam isso é mentira, porque elas não comemoram de fato o nascimento de Jesus todos os dias. Ok? Elas não lembram. E até mesmo na data provável em que Jesus nasceu, ela também não comemora. Ou até mesmo, utilizando um argumento de um dos meus professores, Cleber Paixão, as pessoas falam, eu comemoro o nascimento de Jesus através do meu batismo. A maioria das pessoas não comemora também data de batismo. Ok? Então, essa data é o único dia em que as pessoas param, até mesmo aquele que não acredita em Deus, para escutar uma história, um relato concreto de que um homem nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E ele dizia-se ser, afirmava-se ser o próprio Deus, e é isso que o cristão acredita, ok? Então é uma data muito importante em que todo cristão ele tem que lembrar do nascimento, da convivência, da morte e ressurreição do seu Salvador, Jesus Cristo. Então, diga-se de passagem, é uma data muito importante para nós cristãos. Agora, esse ano, eu li esses 17 livros, mais o Antigo Testamento, basicamente são alguns compilados de livros, né? E deu para tirar bastante insights desses livros aqui. E confesso para vocês que a minha visão, ela mudou muito, mas muito mesmo. E eu confesso para vocês que, para mim, foi maravilhoso comprar todos esses livros aqui, porque dentro desses livros eu aprendi conceito como perdão, que é você ser livre de cadeias, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar para uma grande multidão, eu sempre cito esse exemplo e eu vejo que impacta muita gente. Um dos livros que fala sobre isso é esse aqui, ó, O Monge e o Executivo. Um livro maravilhoso que eu li no início do ano, e ele traz esse conceito de perdão, ele traz o conceito também de amor, serviço e sacrifício, que é o famoso amor ágape, traz uma série de conceitos de liderança, que liderança ela tem que inspirar as pessoas. Então é um livro que transformou muito a minha mentalidade acerca de como que funciona essa questão de lidar com o outro.
muitas das vezes, inclusive tratando do assunto desse livro aqui, ele traz exemplos de pessoas que têm um baita potencial, só que essas pessoas elas são muito vaidosas e não conseguem ter a habilidade do ouvir. E por elas não terem a habilidade do ouvir, elas acabam frustrando muita gente e às vezes também acaba tendo muita porta fechada na sua vida, devido a essa personalidade. Então esse livro, ele traz essa visão para que nós venhamos a tratar essas nossas questões e gira uma chave gigantesca na nossa mente acerca do nosso comportamento para com as outras pessoas. Outro livro também fenomenal foi esse aqui, ó, o Livro dos Mártires. Esse livro eu já tinha bastante desejo de lê-lo, mas eu tinha parado na metade e aí eu resolvi retomar a leitura dele desde o início. E aí esse livro ele conta a história dos cristãos, do que aconteceu com os cristãos durante a história, né? A história da igreja, a história da iniciação da igreja cristã, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí eles vai citando vários exemplos, vários relatos históricos de pessoas que morreram para defender a sua fé, de batalhas que foram vencidas em nome de Jesus, vários sinais, curas, pessoas que morreram de forma alegre, de forma vitoriosa para defender a mensagem do Evangelho. Então isso foi um exemplo para mim de fé, de inspiração também e de encorajamento. E aqui nesse livro eu aprendi sobre princípios, sobre valores, sobre você cumprir o seu dever, embora esse seu dever vai lhe custar a sua vida, mas você morrer para defender esse dever, que é o dever de anunciar a mensagem do Evangelho. Então, fenomenal. Outro livro fantástico, A Inteligência Emocional. Esse livro aqui foi um dos livros mais densos que eu li esse ano, né? Um pouco mais, digamos assim, mais detalhado na questão de comportamento humano. Também me trouxe vários conceitos de comportamento, trazendo também principalmente a informação de que tomar cuidado com o que eu falo, porque se eu me tornar uma pessoa que fala o tempo inteiro palavras negativas, isso vai reverberar em todo o meu corpo, ocasionando uma série de enfermidades. E esse livro ele traz uma série de estudos que mostram acerca de se nós não conseguimos gerir as nossas emoções, nós acabamos adoecendo não só a nós mesmos, mas as pessoas que estão ao nosso redor. E que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, nós temos o poder de ressignificar internamente, ou seja, dar um significado diferente para aquilo não abalar a nós e acabar não causando um dano permanente na nossa vida, entende? Inclusive ele fala também da importância do perdão, e tudo vai linkando com a questão do perdão. É fenomenal, viu? Perdão, palavras positivas você falar, você não se deixar ser levado por emoções negativas, uma série de coisas que vai te dando ferramentas para você trabalhar na sua vida também. Outra coisa que eu aprendi foi uma habilidade nova, nunca tinha estudado, derivativos, mercado futuro. É bem complexo, mas eu comprei esse livro, eu li acerca desse livro, fiz um curso e aprendi a fazer essas operações. Estou testando pouco a pouco e é algo fantástico. Esse livro me estimulou muito a aprender como que funciona essa questão do mercado futuros, mercado derivativos, ok? Aprofundar com uma certa segurança dentro do mercado financeiro. Achei maravilhoso. Outro livro me despertou muito acerca de excesso de dopamina, excesso de estímulos no nosso cérebro. Tomar cuidado com o tipo de remédio que eu utilizo. Por exemplo, dificilmente eu utilizo remédio, né? Mas tomar cuidado com remédio que as pessoas que eu mesmo poderia utilizar ou venha a utilizar. Excesso, exposição excessiva em redes sociais, ser viciado em dopamina. Então esse livro ele vai citando vários estudos, vai mostrando perfis comportamentais de pessoas que tendem a ser viciadas em alto índice de dopamina. Então esse livro ele vai tratando uma série de coisas para que nós venhamos ficar esperto com a questão dos estímulos, principalmente nas redes sociais. Cara, esse livro ele traz um alerta maravilhoso na ação dopamina acerca de que nós temos que tomar cuidado, assim, quando nós acordamos, nós não podemos simplesmente pegar o celular e já abrir a rede social, porque isso derrete o nosso cérebro. Se nós estivermos sentindo dor, ele traz um alerta de que é importante nós sentirmos dor para o nosso crescimento e desenvolvimento, porque é um problema gigante quando nós queremos utilizar de uma pílula que ela promete acabar com o nosso sofrimento. Consequentemente, nós nos tornamos pessoas cada vez mais insensíveis e vamos adoecendo mais e mais ao longo do tempo por perder a capacidade de lidar com o sofrimento, ok? Então o sofrimento é de extrema importância. Nessa nossa geração, onde as pessoas vão pregando de que você não pode passar por sofrimento, é contra-intuitivo até mesmo a nossa sobrevivência.
porque o ser humano ele cresce na dor. É na dor em que ele procura se movimentar para se livrar daquela dor, e é onde surgem grandes ideias e ele consegue sobreviver, entende? Esse aqui é acerca de gatilhos mentais, acerca de palavras que você pode utilizar para gerar curiosidade nas pessoas, para vender mais. Eu nunca tinha estudado sobre isso, mas aí quando eu comecei a ler esse livro, e eu gostei dessa ideia de se tornar um copywriter. Você tem uma habilidade de lidar com as palavras, e através disso você despertar sensações nas pessoas e fazer elas tomarem atitude de se movimentar através das palavras, seja para vender, seja para passar numa entrevista de emprego, seja para conquistar alguém, seja para falar para as pessoas. Então, uma habilidade muito útil e que poucas pessoas conhecem, ou digamos, ou a maioria das pessoas desconhecem e acha que copyright é só para venda. Não, copyright é para tudo que você for fazer na sua vida. Então, é algo que me despertou para estudar também. E pretendo me aprofundar cada vez mais, ler livros a respeito para adquirir cada vez mais essa habilidade de se comunicar. Outro livro, A Ciência de Ficar Rico. Esse livro eu confesso que ele é bem genérico, tá? Eu achei que seria melhor, uma leitura mais aprofundada, mas não. Achei um livro bem fraco acerca do conceito de que você tem que mudar a sua mente para poder prosperar. Só que ele traz algumas afirmações bem problemáticas. E ele orienta que você esqueça de tudo que você aprendeu e foque somente no que está nesse livro. Só que esse livro, ele é um resumo do resumo do resumo, é algo muito resumido, que trazem conceitos super rasos e que não traz nada com profundidade. Então, inclusive, ele fala, descreia de tudo que você acredita, inclusive de livro, de religião, de tudo, e simplesmente fica afirmando o que tem nesse livro. Só que as próprias afirmações dele são problemáticas, de que tudo vai dar certo, sendo que, na realidade, nem tudo vai dar certo. A maioria das coisas não vão dar certo. Ok? Então foi um livro que eu comprei, li até o final e não gostei muito, não achei tão proveitoso assim. Achei mais puro marketing do que propriamente conteúdo relevante. Tem livros bem melhores do que esse, inclusive, tá? Bruno Perino, já falei sobre esse livro aqui, muito bom. Resumo de como funciona o dinheiro e um alerta também para o Bitcoin. Maravilhoso o livro. Me deu um conceito acerca da história do dinheiro de maneira bem resumida e objetiva. Muito bom. Um livro que mudou meu conceito acerca do Apocalipse foi esse aqui, ó. A Teologia do Livro de Apocalipse. Ele decifra a maioria das passagens bíblicas que está no Apocalipse, traduzindo todo o contexto de que quando alguém saía na rua, as figuras de linguagem que é utilizada no Apocalipse fazia total sentido para quem vivia naquela época. E aí, quando eu li esse livro, passei a entender o porquê em Apocalipse tem tanta figura de linguagem, tantos relatos de forma poética, tanta descrição de monstros, de seres poderosos, porque na época fazia sentido para as pessoas e elas correlacionavam e sabiam entender. Então fazia parte da linguagem daquelas pessoas. Tudo aquilo que o profeta João estava falando era na linguagem daquelas pessoas que iriam ter acesso àqueles pergaminhos. Hoje para nós é diferente. Por exemplo, alguém fala de uma besta saindo do mar, as pessoas se assustam e acham que isso é literal, mas na verdade é uma figura de linguagem para o que remetia a sociedade daquela época também, e que serve também para os dias de hoje, quando a gente aprende a decifrar tudo isso. Então abriu minha mente justamente para entender um pouco mais esse tipo de leitura apocalíptica, principalmente falando em figuras de linguagem. Maravilhoso. Outro livro, fiz vídeo a respeito, Fogo no Parquinho, abriu minha mentalidade acerca de relacionamento, ok? Ele fala que casar é uma bênção de Deus, só que você precisa estar preparado para entrar dentro de um relacionamento. Ou melhor, você se preparar na medida do possível para que você possa mitigar os riscos e entrar em um namoro com data para acabar e com a intenção de proteger o máximo possível tanto a você quanto a outra pessoa de um término traumático, ok? Utilizando-se do bom senso, da lógica e da palavra, para que tudo possa correr bem, ok? Se inscreva no nosso canal, deixa seu like. Então esses foram os livros que eu li esse ano, não mostrei todos, mostrei aqui um resumo, mas foi um conhecimento de extrema importância e que saiu inclusive barato para mim, porque eu acabei lendo ele sem pressa. No total eu li 18 livros, tá? E me deu vários conceitos, me ajudou bastante a se transformar em uma nova pessoa. Então, o Micael de um ano atrás é completamente diferente do Micael de hoje. E utilizando dessa lógica, eu vejo que é de extrema importância a gente sempre pensar, será que eu trocaria de lugar com o meu eu de um ano atrás? Se a resposta for não, então você está indo no caminho certo. Se a resposta for sim, significa que você não evoluiu tanto assim, entende? Ou
aconteceram alguns problemas, algumas decisões equivocadas ou algumas coisas que não estiveram ao teu alcance e que fizeram obter essa resposta. Mas a intenção é sempre melhorar a cada dia para que, chegando no final do ano, você possa fazer uma reflexão e se perguntar: valeu a pena todo o meu esforço? Valeu a pena eu ter me dedicado tempo, dedicado energia, ter dedicado dinheiro para aprender os conhecimentos que estão nesses livros? As minhas decisões foram decisões assertivas ou foram decisões equivocadas? E aí, fazendo essa análise, você fazendo essa comparação, você consegue obter uma resposta. Então, esse ano para mim foi um ano maravilhoso, de muito crescimento, de aprendizado constante, de desenvolver habilidades de lidar com pressão, tanto físico, mental, de saber aturar também as outras pessoas, de se superar no ambiente de trabalho, de receber algumas propostas, algo que mudou muito assim a minha vida e me fez enxergar o potencial que as outras pessoas também enxergam em mim, eu mesmo enxergar esse potencial que há em mim e começar a agir, ok? Então, eu sou muito grato, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar vivo. Sou grato a vocês por estarem me escutando aqui e sou grato por tudo que tem acontecido na minha vida. E 2026 vem aí e a gente não para. Vamos continuar crescendo, desenvolvendo a cada dia, impactando cada vez mais vidas, que é isso que importa. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, Vazas.